Irmãos, que alegria! Mais um sábado, mais uma mesa preparada e você pode se assentar a ela, que aqui você tem lugar. Muita alegria, hoje nós estamos recebendo a nossa irmã Cris, a nossa diaconisa aqui da Casa Sal, e ela vai trazer um pouco do seu testemunho, suas experiências. Então, vai se preparando aí. Se tiver um pedido de oração, pode nos enviar, que no final nós vamos orar juntos. Sem mais delongas, irmã Cris está aqui conosco. Cris, filha única? Sim. Filha única? Sou filha única de um casal que me abençoou muito. Amém. Pelo respeito que me passaram, a educação que me transmitiram. Sim. Mesmo não conhecendo esse Jesus maravilhoso, que com o tempo o Senhor se encarregou de me chamar para essa obra, mas o legado que o meu pai e minha mãe conseguiu transmitir para a minha vida foi assim um divisor de água, de respeito com o mais velho, de respeito com o ser humano, com as pessoas. Hoje eu já não tenho mais o meu pai, faz 10 anos que o Senhor o recolheu e tem exatamente 12 anos que eu cuido da minha mãe, que é demente vascular e tem Alzheimer. Nova, começou com 60 anos, hoje ela tem 72 anos e estamos junto com ela nessa batalha, né? Uhum. E foi de umas coisas assim, quando o Senhor recolheu meu pai, ela já estava esquecida, eu tive que dar notícia para ela do falecimento dele. Nossa. E quando chegamos para ver lá, eu tive que dar notícia mais uma vez, porque ela já tinha esquecido o que eu tinha falado. Isso assim foi uma dor muito grande para minha alma, e naquele momento eu falei para ela assim: mãe, não se preocupe, porque vai ser até o fim da sua vida se eu não for antes. E eu estou cuidando. Amém. Cuidando dela. Cris, você falou algo que me chamou a atenção. Até mesmo por conta do diagnóstico dela de Alzheimer, essa coisa de várias vezes você ter que revisitar uma dor que era dela e também era sua. Que várias vezes você teve que voltar para falar para ela que ela havia perdido, né, o esposo, no caso seu pai. Sim. E como é que foi essa... Foi muito triste para mim. E até hoje. Hoje amenizou mais, por quê? Porque hoje ela não lembra mesmo das coisas. Ela, de vez em quando ela fala um oi, tudo bem. E de vez em quando ela fala amém, glória a Deus também, porque ela ouve muito isso em casa. Eu tive mais um momento de uma dor com ela assim. Quando eu tive o diagnóstico de câncer de mama em 2021, mesmo que minha mãe já não comunica comigo, não fala comigo, isso já tem 4 anos, ela já não falava tanto comigo, só que minha mãe, ela ainda me conhecia. Então eu deixava minha mãe a par da doença que eu estava. Certo. O pessoal falava assim, mas por que você fala? Eu falava assim, porque ela é minha mãe e eu gosto de conversar com ela. Que nem até hoje, eu tiro ela da cama, eu falo bem se a mãe, bom dia. Quando ela vai dormir, bem se a mãe, boa noite. Porque assim, não me importa que ela não responde. Eu creio em Deus que há um pouco de consciência dentro da mente dela ali. Então, mais uma dor. A dor de falar 2 vezes da morte de meu pai. E depois a respeito do câncer que eu vinha falando. E na época eu tinha um cabelo enorme, enorme mesmo. E eu sabia que eu precisava rapar aquele cabelo, que ia cair. Nossa. Então eu fui falando para ela que eu estava doente, mas que o Senhor falava que era para a glória dele, que eu não ia falecer por causa disso, talvez por outra história, mas aquilo não, que ela orasse por mim. Eu converso com a minha mãe como minha mãe fosse responder, mas eu converso com ela, até hoje eu converso assim com ela. E aí o que aconteceu? A minha primeira quimio, com 14 dias, meu cabelo começou a cair de fato. Mas vamos assim por partes. O diagnóstico do câncer que você teve foi primeiro ou antes da sua conversão? Foi depois. Foi depois. Depois já tinha 10 anos conversando. 10 anos. E você lembra a primeira vez que você sentiu a presença de Deus e falou, aqui é meu lugar, ou como eu pude andar todo esse tempo longe, sabe assim, sem conhecer? Você se lembra da época que você não conhecia o Senhor? Lembro. É mesmo? Era um vazio enorme na minha vida. Como é que foi a primeira vez que você participou de um culto, que você falou, algo mudou aqui, algo está me chamando? Foi numa casa. Numa casa? Numa célula. Eu era manicure em domicílio. E eu estava passando num período de tristeza muito profunda, porque eu vivia com o alcoolismo do meu companheiro.
Nossa. E aquilo era muito triste para mim, porque quando você tem alguém que tem algum vício na sua casa, você não tem paz, você não tem harmonia, é uma tristeza muito grande, você não tem essa pessoa que você quer bem nos finais de semana, quando vai chegando dias comemorativos, é muito triste para quem tem um companheiro assim. Então eu tinha uma vida muito triste. Certo. Tipo assim, vocês me veem hoje, se vocês veem uma foto minha, tipo na carteira de motorista 20 anos atrás, eu era muito mais velha do que a minha idade de hoje, de tanta tristeza que eu tinha. Só que eu falava com Deus assim, eu falava, Deus, me tira desse sofrimento, eu não aguento mais, porque eu tinha muita vontade até de tirar minha vida, porque eu não via o porquê, sabe, de tanta dor, e eu me assegurava nas minhas filhas. E aí o que acontece? Pelo meu trabalho de fazer o domicílio, uma amiga minha falou assim, ó, a minha irmã, minha mãe, a manicure delas não está trabalhando mais, você não quer fazer a unha delas? Falei, beleza. E fui fazer. Quando eu chego nessa casa, que eu não sabia que elas eram cristãs, assim, eu fiz a unha dela, ela gostou, ela me chamou na outra semana. E aí ela foi, sabe, taxativa. Ela falou assim pra mim, Cris, deixa eu te fazer um convite pra você com as suas filhas. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, aqui na minha casa tem uma célula. Aliás, é um clube da Luluzinha, só tem mulherada. Traz as suas meninas e vem. Aí eu falei, não tenho nada a perder, só vivo sozinha mesmo. Eu vou conhecer esse clube. Quando eu cheguei lá, eu ficava em silêncio. Aquele bando de mulherada. E elas falavam um monte de coisa ruim e tudo alegre. Mas choravam? Choravam, tinha ia. Partia, tinha tudo. Tinha tudo. Mas eu ficava calada com as minhas filhas. Tipo, eu que não vou... Não, eu não entendia nada de Jesus. Você não entendia eu nada? era muito gentil. Eu fui para a presença de Deus, gentil de verdade. Eu não sabia nada mesmo. E aí eu sentava a Julinha no meu colo e a Juliana ficava do meu lado. E o que acontece? Não falava nada 2 semanas. Na 3ª semana, a líder, a Aline, que me levou para Jesus, ela fez uma dinâmica. E aí ela falou assim, ó, hoje cada uma de vocês vão falar o que vocês esperam para o futuro e o que vocês estão passando hoje. Aí eu pensei comigo, meu Deus, e agora? Porque eu não queria falar. Aí eu vi aquelas mulheradas falando das coisas dela, mas vinha com uma esperança, vinha com algo bom. Quando chegou a minha vez, eu comecei a chorar, mas foi libertador, porque eu falei, eu não tenho vontade de nada. Eu não tenho vontade de um futuro melhor, porque a minha vida é muito triste. Meu companheiro é um alcoólatra, eu só estou de pé por causa das minhas 2 filhas, porque eu não tenho vontade de viver, porque eu nunca dei certo na minha vida, eu não sei nem porque eu nasci, pra falar a verdade. E ali você foi libertador, porque ali foi, ó, pra elas ali, então, vamos falar com você. Aí cada uma falava, olha, você tem o seu marido no alcoolismo, eu tenho meu pai, meu filho e meu marido, mas nós temos Jesus que pode libertar o cativeiro deles. Aí cada uma foi falando, aí o meu problema foi ficando desse tamanho. Aí eu falei, não, eu preciso conhecer esse Jesus. E aí já veio o convite para estar na igreja. Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica na minha vida. Nossa, Cris. Pastor Vinícius, peguei a carona e fui. Quando eu entrei, vi aqueles louvores que eu falava, música de Deus, não sabia nem o que era gospel. Música de Deus. Eu parecia uma criança. Eu falei para a líder ali, falei assim, eu posso sentar lá na frente? Que eu queria ver aquelas moças dançando. Aquilo contagiou a minha alma, o meu coração. E aí eu fui lá para frente, ali eu chorava, assim, cantava. E minhas filhas ficou lá atrás, mas eu fui para frente. E aí o que aconteceu? Eu esperava todos os domingos para estar ali, porque eu encontrei um lugar para chorar. Amém. Porque eu não aguentava mais chorar escondido no meu lar, mostrar para o meu pai, para minha mãe, o fracasso de vida. Eu não podia ter essa conversa com meu companheiro na época, porque ele não compreendia. E aí era muito ruim as palavras, nunca me tocou nada disso, mas as palavras são mais, sabe, mais agressiva até mesmo que um tapa. Deixa a marca. Então eu não podia também nos cultos de quinta para não caçar confusão em casa. Olha só a sabedoria que Deus dava, mas eu falava, no domingo eu tô lá. Quando eu chegava na porta, na Manancial de Vida, Jardim Rosário São Miguel, ali foi a trajetória com Deus, o começo. Eu entrava a chorar, eu aprendi a chorar na cruz, eu aprendi a entregar na cruz. E assim eu fui se fortalecendo, fui crescendo, desejando, ansiando viver tudo aquilo na minha vida. Então o que eu podia fazer que não levasse confusão para o meu lar, eu fazia. Eu me entregava de verdade. Ali eu fui completa. Ali o Senhor me libertou, me curou.
falou comigo e me mostrou a causa do alcoolismo, né? Me fez compreender que não é em si a pessoa, em si aquilo que atua na vida de uma pessoa. E aí o Senhor me levantou numa madrugada após o meu batismo. Eu fui batizada, foi tudo muito rápido. Aceitei, quis o batismo, me batizei junto com a primogênita, a Juliana, nos batizamos junto. Sim. E um dia antes do batismo, ele chegou em casa, eu falei assim para ele: amanhã eu vou me batizar. E ele falou: mas para que isso? Ele se assustou. Porque ele era um homem muito bom. Hoje ele é falecido, eu sou casada com o Alexander. E ele falou: mas por quê? Eu falei: porque é o desejo do meu coração. Saí na madrugada, fui encontro pessoal, o ônibus, fomos para o sítio, veio o meu batismo. Chegando à noite, passando na rua de casa, dei encontro com ele no bar. E muito triste, né? Fui para minha casa, cuidei das minhas filhas e dormi. No que eu durmo, o Senhor me levanta. Levanta, Cris. Hoje eu te mostro o porquê que ele bebe tanto. E você ouviu a voz? Como nós estamos conversando aqui. E aí era um sobrado que é nos fundos. Hoje eu moro na casa da frente, eu desci as escadas. E ali eu vi o pai da Júlia, né? Que é a minha moça que já está com 19 anos, a Julinha. E ele estava com ela no colo, quieto, e entrava 3 espíritos perante a Deus. E aí ele olhava para mim, um bem grande, e olhava para mim assim: nós vamos colocar a bebida dele aqui no banheiro. Era um banheiro que tem embaixo. Aí Deus falava: fala agora você. Eu falava: aqui não. Pega a sua bebida e sai da minha casa agora. Não, nós vamos ficar aqui. Eu falava: na minha casa não. Aqui tem uma autoridade, a autoridade de Deus, o Espírito Santo, ele rege e governa na minha casa. Aqui vocês não põem. Pois ele olhou para os 2 companheiros dele aqui e falou: retira tudo que está na casa dela. Retirou, mas falou assim para mim: mas quando ele sai, a gente bebe com ele. Meu Deus. Foi muito forte. E dali Deus trabalhou na minha vida. Porque não teve mais uma briga entre nós dois, de eu cobrar dele e sair do alcoolismo. Eu já comecei a trabalhar com o Espírito Santo de uma forma diferente, trazendo Jesus para a vida dele. Mesmo que ele não gostava de ouvir sobre Jesus, o Senhor é tão extraordinário que a Julinha com 5 anos já louvava a Deus. E nós não podíamos ouvir música gospel em casa, que ele falava: eu não sou obrigado a ouvir isso. Então o que acontece? A Júlia cantava, como ele ia mandar a filha que ele tanto amava parar de cantar. E ela cantava que nem um canarinho. Um dia ele estava chorando e falou assim: minha filha parece um canarinho. Que coisa linda ver a minha filha cantar. E aí ele começou a querer ouvir de Deus. Aí o que acontece? Ele não me acompanhava. Eu ia, ouvia a palavra, se enchia do Espírito Santo, chegava em casa, falava: olha, Jesus falou isso hoje. Hoje foi a palavra, ele me explica mais isso. E assim foi um tempo. Quando não, uma célula de homem começou em casa. Nossa, na oficina que ele trabalhava, para poder levar ele. Porque ele tinha um corpo físico de quase 180 quilos, não conseguia andar, mas os irmãos se compadeceram, levava a palavra para ele. Que beleza. E assim ele foi sendo quebrantado, querendo conhecer Jesus. Por isso que eu falo, a gente nunca pode olhar para alguém e falar assim: não vai acontecer. Porque aconteceu comigo. O Senhor me buscou lá atrás de uma tristeza, de uma dor, de algo tão ruim que ia ver no meu coração. Muitas pessoas veem coisas que estão à vista, que todo mundo vê. Olha, aquele bebe, aquele usa droga, aquela é uma prostituta, isso, mas não vê o que passa dentro de um coração, dentro de uma mente. Então eu tinha um cárcere. Eu tinha uma alma aprisionada e Jesus veio até a mim. E eu agradeço até muito as pessoas que oraram por mim por anos para que isso acontecesse. Por isso que eu também não me calo em orar pela vida de alguém. Amém. Eu tenho assim uma preocupação, não que eu vivo todo momento orando, mas eu tenho uma preocupação assim, da confiança que uma pessoa tem por minha vida de orar e a confiança e a incumbência que o Senhor colocou na minha vida. Se uma pessoa fala assim: dá para você orar por mim ou por fulano? Eu faço questão de parar tudo. Se eu estiver no ônibus, eu fecho meus olhos e orar. Não porque é através da minha pessoa que isso vai acontecer, mas através da minha fidelidade com esse Deus, da palavra que eu falei que ia fazer. Então eu comecei a trabalhar na obra do Senhor, sempre apaixonada. E ainda na Manancial. Na Manancial fiquei 8 anos. Nossa, então foi um Fiquei aprendizado. 8. Nossa, ali foi libertador. Ali eu aprendi respeito, honra, princípios. Não, isso que a Cris falou é muito interessante, porque a Cris disse que aprendeu na igreja, princípio e honra. Sim. Ou seja, talvez bases, coisas que o
mundo secular não te deu, você aprendeu na igreja. Entendi. E é muito bonito você falar isso, porque às vezes a pessoa ela tem uma visão que a igreja é apenas um lugar onde ela vai entrar, vai sentar, vai se conectar com Deus, mas não, ali o Senhor nos ensina valores profundos para a gente levar para a nossa vida. Com certeza. Eu reparei que você disse assim, de respeito aos idosos. Então, alguns valores que quando nós estamos juntos na partilha, a gente aprende com o outro. Com certeza. E ali 8 anos no manancial. 8 anos. E aí o pai da Júlia já tinha falecido. E assim, a minha intenção de verdade não era se relacionar com mais ninguém. Sim. Porque eu fui muito doída na relação conjugal, Machucada. por causa do álcool. Não era porque faltava amor. Ele foi um homem que me amou muito. Mas você tinha né? medo, talvez, desse cenário se repetir? Tinha. Eu tinha. Então, como eu já era uma mulher cristã, a minha decisão foi... o Senhor não quis que eu vivesse com ele, levou, que é outra história muito grande. Depois o Espírito Santo me falou o porquê disso tudo, dessa retirada, né? E eu pensei comigo, agora eu vou fazer uma obra, eu vou viajar com o pessoal, né? Quando tiver as conferências, tudo, vou viver para a obra. Mas o Senhor te falou que ele seria recolhido. Falou. Quando ele entrou no hospital, dia 3 de janeiro, há 10 anos atrás, ruim, eu entrei no banheiro do hospital dormindo. Ele internou. Aliás, o Vermelhinho que está médico da gente aqui. Pois é, eu fui no banheiro lá orar, porque eles não deixavam entrar mais na sala de choque. Eu ajoelhei no chão. Falei, meu Deus, por favor, deixa ele viver, para ele fazer a obra comigo. Sim. Para ele casar comigo, porque nós vivíamos juntos, não éramos casados. Para mim ter uma aliança, eu tinha esse desejo que eu queria trabalhar com o meu companheiro. Deixa ele fazer essa obra comigo. O Espírito Santo falou assim, não, acaba aqui. Para mim foi muito triste, porque quando eu estava no manancial, eu conheci um Deus de restauração, restituição, que liberta, que cura. Então, eu já falava isso para as pessoas, mas eu desejava isso para mim. Só que o Senhor precisava fazer uma cura na minha vida e na dele. O Senhor precisava me libertar e libertar ele. Só que eu não compreendia isso. E eu tinha passado num culto de ação de graça de uma das minhas irmãs que tinha conseguido comprar o celular, sua casa. E ali teve uma pergunta 4 meses antes da morte dele. Qual o sonho de cada um? E ali eu relatei, casar com César, fazer a obra com ele, participar de tudo com meu marido. E quando ele faleceu, eu falei para a minha líder, acabou o sonho, né? Não tem. E olha o que o Senhor faz. Depois de 30 dias que ele está falecido, eu num ponto de ônibus São Miguel, uma senhora que eu nunca vi na vida, olha para mim e fala assim, o ônibus está demorando. Eu falei, eu sei, daqui a pouco chega, me chamando a atenção. Toda hora, aquilo me irritou. E quando me irritou, eu falei assim para ela, eu falei, senhora, amanhã faz 30 dias que meu marido morreu. Ela tinha falado que o marido dela estava doente, ela queria fazer comida. Eu falava, o senhor está em casa. Ela falou, você vai casar de novo, moça. Eu falei, não vou não, está amarrado no nome de Jesus. Ela falou, você vai casar de novo. Olha. Vinícius de Deus, para que essa mulher falou isso? Com 3 meses que o César tinha falecido, o Senhor falou assim para mim na madrugada, ei, deixa eu te falar, você vai casar de novo e está pronto seu marido. Olha isso. E eu não é para mim, não é para minha prima. Eu tenho uma prima que ela queria casar, Sueli. Eu falei, não é para mim não, é que nós andamos tanto juntos, o Senhor está revelando para mim e falar para ela. Não quero não. No outro dia o Senhor levanta, você vai casar de novo. E aí o que é que acontece? Eu comecei a prestar atenção naquilo à madrugada que o Senhor falava. Aí o Senhor falou assim, olha o coração do Alex. Olha isso. É o melhor que ele tem. Ele tinha ido morar e foi ser meu inquilino. Irmão, tratava ele como irmão. Muito respeito, ele me respeitava muito, eu respeitava muito ele. E aí o Senhor falou, olha o coração dele. Sangrando o coração, é o que ele tem mais de melhor. O que você nunca teve, ele contribui. O que você nunca teve, você contribui para ele. E aí o Senhor falou mais uma para mim, só que você não vai falar nada para ele, ele não é preparado para ouvir isso. Isso é com você. Olha isso. Mais 6 meses, eu sabendo que eu ia casar com o Alex, eu tinha plena certeza, porque Deus falou. Aí interessante que ele estava começando um relacionamento com uma mulher, e essa mulher um dia bateu na minha porta. E ele morando nos fundos, eu abri a porta para ela, pode entrar. Com certeza que ele ia casar comigo. Aí eu falei assim, Deus,
como eu sei que ele vai casar comigo, não tem problema que ela entre para conversar com ele, não. E de fato, aquele dia ele terminou com ela, algo que não estava nem grandioso. E ali a gente começou a conversar. Olha isso. E aí, depois de 6 meses, numa igreja do Reteté mesmo, ele tocava, me convidaram para ir junto, ele mais o pastor André. O Senhor falou assim, hoje você fala para ele orar por você e você ora para ele. Eu falei para ele ficou assim, entalou no culto. Chegamos em casa, ele correu para casa dele, não quis nem ficar perto de mim, né? No outro dia ele chegou, porque ele também ora, né? Aí ele chegou e falou, como é aquela história lá? Eu falei, então, o Senhor mandou orar por você orar por mim. Ele, mas a situação vai ser difícil o quê? Aí eu dentro de mim, Senhor, olha a responsabilidade aí comigo agora, meu Deus, o Senhor falou, tá estreito aqui para mim. E aí foi tão interessante que ele falou assim para mim, quando eu percebi que você me olhava direito, diferente no caso, eu falei para Deus, se foi isso que eu estou pensando, que ela chega até mim. Eu falei, a oração dele foi mais forte. Olha porque aí, eu fui falar para ele, né? E estamos falar. casados aí 9 anos, nossa. Graças a Deus, fazendo a obra, você vê o sonho, né? Não foi com o pai da Júlia, crendo que ele está salvo, para a glória do Senhor, eu estou correndo atrás do prejuízo na terra. E o Senhor me deu um companheiro de obra, né? Que a gente anda junto, caminha junto. E temos um alvo só, que era o amor a Cristo, né? Amém. E aí no meio dessas realizações, a vida do crente é a todo momento, né? O Salmo 23 diz, ainda, que é uma possibilidade, que eu passo pelo vale, a parte B do versículo tem uma certeza. Não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Verdade. Então a vida do crente tem momentos de bonança e também tem momentos difíceis. E aí vem o diagnóstico. Como é que foi? Em 2020, eu sentia uma dor na mama direita. Eu andava, sentia um peso, sentia dor. E aquilo me incomodava. Era um peso? Pesava muito a mama e doía. E eu sentia isso, eu falava, tem alguma coisa. Fui no ginecologista, não é nada, pré-menopausa. Fui numa mastologista, não é nada, dor muscular. Mas meu coração falava que não era. E aquilo me incomodando. Aí a minha filha falou assim, mãe, vamos pagar um mastologista? Eu falei, vamos. Cheguei, conversei com ele, expliquei, fez exame e não sentiu. Nunca deu para sentir o nódulo. Aí ele falou, você pode fazer uma ressonância? Vamos fazer. Aí eu fui no posto de saúde, olha só, para tentar fazer no SUS. Cheguei lá, o farmacêutico falou, não é nada, não precisa não. Eu desci e falei assim, não vou fazer. Todo mundo falando não, eu falei, vou fazer, eu sentia que era para me fazer. Aí eu fiz, a minha filha Juliana pegou o resultado, não me falou nada. E aí foi interessante que ela só me ligou assim, mãe, até uma amiga dela, enfermeira que mora na andar dela, ela trabalha como mastologista. Ela falou assim, mãe, até eu falou assim pra gente pagar uma consulta para a senhora no mastologista, a chefe dela, para ir mais rápido, mas é porque ela já tinha pegado o diagnóstico, saber alguma coisa. E eu sou meio assim, sabe, desligada. Eu falei, tá bom, você que sabe. E aí, no outro dia, eu precisava de ultrassom para juntar com a ressonância. Eu fui fazendo um Albacrim. A imagem não saiu. Eu paguei, a imagem não saiu, porque Deus não queria mesmo que visse. E aí eu senti uma vontade de ir na casa de uns tios do Alex, pastor Salvador e pastora Marisa. Me deu uns 5 minutos para ir lá. Eu só vou lá com o Alex. Nesse dia eu fui. Quando eu cheguei lá, sentei, ele, cadê o Alexandre? Se assustaram, né? Falei, ele foi fazer entrega, eu vim ver vocês e tal. Ninguém entendeu nada, e nem eu. E aí, conversando, a Juliana me liga, mãe, a senhora pegou o resultado do ultrassom? Eu falei, não deu para ver as imagens, mas está aqui. O pastor Salvador, sentado, olhou para mim e falou assim, irmã, me desculpa, deixa eu te falar uma coisa. O que vai dar na senhora... Ele nem abriu? Não. É espiritual. Eu não sabia nada. Pastor Salvador, ele olhou para mim, irmão, o que vai dar nos seus exames? O Senhor manda te falar o Espírito Santo, que é para a honra e glória do nome dele. Eita. Vai, faça o que tem que ser feito, porque não é para sua morte. Aí eu já sabia, estou com câncer. Eu já saí de lá sabendo que estou com câncer. Perante a Deus. Mas esse sair de lá, você sentiu um baque ou pelo Senhor ter falado, você... Primeiro, quando eu saí de lá... Teve medo, mas confiou. Um consolo assim, porque... Vou te explicar. Porque estava me libertando, porque eu estava 1 ano com problema, eu tinha gastado quase R$2.000 de exame e não dava conclusão de nada. Então, quer dizer, aí na hora do diagnóstico, isso foi no dia 22 de fevereiro, o pastor Salvador foi usado para Deus, para minha vida com isso. Dia 23 vai eu e minhas duas filhas. Detalhe, Júlia já tinha o óbito do pai, já não tinha mais o pai. Juliana ainda tinha o dela, que morreu no ano passado.
E aí entramos nessa sala com todos os exames, as duas filhas. E a amiga da Juliana, enfermeira, quando ele abre, ele falou assim, a senhora já leu? Eu falei, não, só que a Juliana tinha lido. E aí ele falou assim, deu um carcinoma, a senhora está com câncer. E dentro de mim eu pensei, e agora? Quando eu olhei para minhas filhas, o chão se abriu. Foi pior do que o diagnóstico, porque olhar para aquelas duas meninas da minha vida, a tristeza no coração dela, o olhar da Júlia e da Juliana me desmontou. Foi a coisa pior da minha vida. E ali foi tão lindo que eu falei assim, eu não tenho convênio. Ele pôs a mão na cabeça e ele falou assim para mim, a senhora pode estar amanhã lá, 8 horas da manhã? Eu falei, posso. Ele falou, porque aqui eu sou cirurgião. Lá eu sou mastologista do SUS, eu encaminho a senhora. E foi assim, tudo rápido. Aí eu chegando em casa, eu tive uma conversa com a Júlia, porque a Júlia se calou de uma forma. A Juliana depois chorou, tal, tudo. Desculpa, me abraçou. Assim, interromper. Quantos anos tinha a Júlia? A Júlia 15, né? 15, tem 4 anos. E aí, Juliana, pegamos o trem, viemos embora, a Juliana desce no Tatuapé, segue o caminho para a casa dela e eu vou para casa com a Júlia, a Júlia quieta. Quieta. E eu dentro de mim, ela precisa falar, meu Deus. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, Júlia, vamos conversar sobre isso? Ela começou a chorar e fechou a porta, eu não quis conversar. Depois ela me mandou uma carta que eu tenho até hoje. Ela falou assim nessa carta, mãe, eu te amo tanto. Eu já perdi meu pai. Eu não quero te perder. Porque quem vai orar por mim? Quem vai conversar comigo? Eu não tenho mais ninguém. Ah, Vinícius, pelo amor de Deus. Foi terrível. Aí foi pior do que o diagnóstico. Ah, foi pior. Senti a tristeza na alma das minhas filhas, pior. Só que aí eu comecei a lutar. Vem a cirurgia, primeiro vem a cirurgia, aí vem o baque dos 30 dias, eu já sabia que era câncer, já era. Operou como câncer, eu fiz um quadrante. Só que acontece o seguinte, 30 dias eu tinha que estar lá para ver como seria o tratamento. Nesses 30 dias eu tinha medo da palavra quimioterapia. E mais uma serva de Deus falou assim para mim... Mas por que você tinha medo? Você ouviu falar? Eu ouvi falar que era muito ruim, de fato é. E eu não tinha noção do que eu ia passar. E eu comecei a fazer uma barganha com o Senhor. Por quê? Uma amiga minha, uma serva do Senhor, falou assim, Cris, faz um voto com Deus, sem seu marido saber, sem ninguém, você e Deus, para ele te curar, para ele ver o que faz. O que eu fazia? Eu tinha um cabelo muito grande, eu tinha uma vaidade muito grande com esse cabelo. Aí eu comecei a fazer barganha com o Senhor. Senhor, se eu não fazer químio, se eu fazer só rádio, eu vou todo dia sem reclamar. Eu tomo remedinho, eu faço isso. O Senhor não respondia. E todo dia eu falava, qual é o voto? Qual é o voto? O Senhor não falava. E chegando o dia da consulta, aí eu fui tomar um banho e lavar esse cabelo. Quando eu tenho sabor nesse cabelo, o pessoal quer se vestir de roupa, tudo para falar com Deus. Deus me pegou no banheiro e ficou ensaboado. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, filha, é o seu cabelo, voto. Vinícius, eu comecei a enxaguar esse cabelo apavorado, porque eu sei a voz. É o seu cabelo. Aí as lágrimas já vêm. Porque você gostava do cabelo? Gostava do cabelo. Era até onde o cabelo? Era mais ou menos para baixo da assim, cintura. cacheado? Não, era feito prancha. Esse é o natural. Cacheado, né? Ninguém quer que eu mexa mais o cabelo. E aí o que acontece? Comecei a chorar. Mas o cabelo tem um significado para você? Ah, sim. Sim, tinha um prazer de arrumar aquele cabelão. Falar pra mulher cortar o cabelo. É complicado, pra quem gosta ainda. E aí, Vini, passou 3 dias, eu não falei pra ninguém, eu só chorava. Aí, tipo assim, eu sabia que foi Deus que falou, mas meu Deus do céu, né? Fica esperando outra revelação de Deus, Deus vai falando. Ele mudar. Aí eu gosto de um pastor da Bahia, Salvador, que se chama José Brandão. E ele é um caboclo do cabelo liso, ele usa penteia de lado assim, umas pregações dele. Eu, vou ver aqui a pregação hoje do pastor José Brandão. Quando eu coloco no YouTube, tá careca. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Aí ele já foi falando, irmãos, não estou doente não. Eu rapei o cabelo para vir pregar para vocês, porque quando eu fui tomar banho, o senhor falou que a sua vaidade é tão grande que você só pensa no seu cabelo. Eu rapei na hora, eu falei, obrigado, Senhor. Aí o que eu fiz? Cortei primeiro aqui, para se adaptar. Que eu já sabia, já estava tudo resolvido para mim. Então, assim, a respeito do cabelo foi resolvido ali. Porque assim, eu tenho um alvo muito grande, eu sou muito temente a Deus. Quando eu vejo que não adianta filho pedindo, mãe, quero sair, falou não, mas então acabou. Deus falou não,
É assim, então para mim foi feito. E aí o que acontece? No dia 7 de junho daquela época, de 2021, eu deitei à tarde, estava frio, e à tarde eu tive um sono profundo. Eu sei que meu pai já era falecido, que ele chegava de uma viagem, todo bonito, cheiroso, ele era muito vaidoso. E aí eu vi ele falar assim: nega, que é minha mãe, cadê a filha? Ela tá dormindo, eu quero dar um abraço da minha filha. Aí no sonho eu abri a porta, dava um abraço nele gostoso, um abraço cheiroso. E aí eu acordava. Quando eu acordei, eu fui abrir a porta, de tão real que era. Eu fui abrir a porta pro meu pai me dar um abraço. Cadê meu pai, Vinícius? Morto. Que saca bem no choro. Saca bem. Beleza, fui pra consulta pra saber daqui. Se ia ou não, no outro dia. Mas você queria que não ia. Tava querendo que não ia. Aí no outro dia eu tô com a Juliana lá, na consulta, antes de me chamar, eu falei: Juliana, eu sei que seu avô. Isso, ele me dava um abraço tão gostoso, e eu pensei que ele estava vivo, fui abrir a porta. Quando eu acabei de sonhar, de falar o sonho com a Juliana, o Espírito Santo falou assim: foi eu que fui te dar um abraço pelo que você vai passar. Já fui na certeza. Entrei, então, o que acontece? A sua cirurgia, tiramos o tumor, carcinoma, câncer, mas debaixo dele tinha outro necrosando sua mama. Câncer agressivo. A senhora é muito nova, tem direito a um tratamento. Químio, 16. Rádio, 15. 6 meses e meio de tratamento. Quantos meses? 6 meses e meio de tratamento. E como é que é administrado? É toda semana? Eu peguei as piores no começo. Eu peguei a de 21 dias para se recuperar. É a vermelha que eles falam. É assim, é devastador. Porque você vai andando fazer a químio e você sai andando como se nada tivesse acontecido. Depois de 3 dias, sua alma parece que vai sair do corpo. Pelo menos no meu caso, cada mulher é de um jeito. Sim. É vômito, isso é canal, é fraqueza, é tontura. Você vê seu cabelo, eu já estava resolvida com o cabelo, mas o cabelo quando cai dói. Depois de 14 dias da primeira, ele vai soltando, vai sair nos tubos na sua mão. Você não pode tocar que ele cai. Então, tipo assim, você vai tomar banho, você vai cair tudo. Dolorido o couro? É dolorido, vai doendo. Parece que está fervendo o couro. E aí estava no momento de eu falar, né, pro meu esposo, eu queria que fosse ele, queria que fosse em casa. E assim foi super bacana, porque a Juliana não pôde estar, mas fez chamada de vídeo. Tava a Isadora, que é minha enteada, filha do Alex. A Júlia, o Milton, a Soli também compareceu. E aí o Alex, eu escolhi um louvor que na época eu não lembro, mas a gente arrumou uma mesa com todos os lenços que eu ganhei. E assim foi legal, foi libertador porque para de doer. Eu aceitei muito bem a careca e eu pedi para levantar minha mãe e trazer para mim. E ali, aquela parte que você falou de voltar nas mesmas dores. Eu já tinha falado para ela de tudo, mas quando ela me viu careca, eu tenho a certeza que ela me esqueceu ali. O impacto para ela foi muito grande, ela se jogou para trás. Nossa. E eu chorei por causa dela, não chorei por causa da careca. Por causa da minha mãe, foi muito triste. Então meu sentimento sempre vai ser por alguém, porque aquela dor causa para alguém. E aí eu conversei com Deus, eu falei assim: Senhor, o Senhor falou tudo isso para mim, nunca fui enganada, mas eu quero te pedir um favor. Porque eu sou de conversar com esse Deus. Sim. Se ele falou tudo para mim que eu ia passar, que ia ser acontecer, então, Senhor, entra no barco comigo. Se o Senhor me der a mão, estiver comigo, eu vou até o fim, porque um dia a gente desce do barco e chega nessa margem. Aleluia. E eu falei assim: Senhor, mais uma coisa, eu quero viver águas profundas nisso, eu quero viver de verdade esse câncer, esse tratamento, quero viver tudo, e eu vivi mesmo. Na quarta da vermelha, porque aí o corpo já tá suado, doído, né? Aí eu passei uma crise muito forte, que ali eu esqueci um pouco do que Deus tinha falado, que eu não ia morrer. Eu tinha feito a químio, passou 3 dias, começa os efeitos. Eu acordei na madrugada, muito tonta, eu não conseguia levantar a cabeça de tão fraca que eu tava. Aí o Alex percebeu, ele: o que está acontecendo? Desesperado. Eu falei assim: eu acho que eu tô morrendo, eu não aguento mais. Meu Deus. E ele olhou pra mim, me abraçava no cantinho assim, e eu falava assim: eu queria que você chamasse. Bem, a voz não saía, Denise. Não saía, eu falava assim: eu queria que você chamasse elas. Eu queria conversar com elas, que é a Júlia e a Juliana. Juliana já casada, eu quero elas aqui. Porque eu me senti tão mal na última, que eu falei assim: não volto mais. Porque eu não sentia meu corpo, não mexia.
Aí ele falou, espera um pouco, não, vamos chamar elas, vamos orar. Aí ele me abraçava, começou a orar até eu dormir. E eu dormi e acordei, né? Então isso foi muito marcante para a minha vida. E depois começou mais 3 meses de tratamento, que é a quimio branca. A quimio branca o pessoal fala que é mais leve, mas para mim não foi. Porque atingia a minha parte cintura para baixo. Era como fosse parir um filho, o efeito colateral. Quando eu começava no catéter, a primeira gota era 1 hora de dor. Era uma dor que eu contava minutos para acabar aquilo. Minutos. Eles foram lá no IBCC reparar que era uma rejeição que o meu organismo fazia depois de 8. Faltava só 4 para terminar. Então eu sofri 8 semanas. Foi daí que eu precisei tomar Rivotril toda a quinta para conseguir fazer ela na sexta. Porque eu tinha pavor de entrar no box, entendeu? Eu já chorava na quinta-feira. E amanhã vai começar de novo. Porque era uma dor na cintura, no útero, que eu não sei explicar. Era uma dor terrível. E aí eu passei, vencemos isso, toquei o sino. Foi lindo. Foi lindo, lindo, lindo. E assim, eu vivi profundamente isso. Pela graça de Deus, eu consegui ganhar 2 almas para Jesus ali e libertar 2 e falar sobre um reino que você pode entrar sem a mão e sem o olho, mas que entre no reino de Deus naquele lugar. Me permitir, na minha dor, fazer algo para Deus. Me permitir viver isso, né? E hoje, o que eu posso falar para você de um diagnóstico pesado como um câncer? Deixa Deus conduzir, deixa o Espírito Santo, porque eu precisava disso para dar valor a um dia, para dar valor a um acordar, um respirar. Hoje, o meu maior sonho, eu sempre já fui muito acessível a Cristo. Muitos têm um sonho assim, quero um carro, quero ser rico, quero um bom trabalho, isso, e não tem problema, está tudo bem. O meu maior sonho é viver para o Senhor e ser a velha do copo. Pregar até o último fôlego da minha vida. Amparar até o último fôlego da minha vida. Eu não tenho uma ambição para outra coisa. Sei que há necessidade, sei que é necessário um trabalho, sei que é necessidade de ter as coisas e é maravilhoso e o Senhor abençoa. Mas para mim, eu me sinto um ser completo. Para quem passou no vale da sombra da morte, para mim, insignificante, ter ou não ter. É eu viver hoje e o viver para Cristo, para mim, é o meu sonho. Amém. É o que eu acho, tá vendo? E no meio de tanta dor, talvez muitas pessoas, não sei se chegaram a falar, mas diante desse testemunho de dor, pessoas dizem, mas ainda você está com esse Deus? Olha, comigo... E mesmo com esse momento de dor, assim, continuar amando esse Deus, mesmo quando você pediu cura e ele não curou, vamos dizer assim, ou então as suas vontades não foram, e mesmo assim você não largou esse Deus. Por quê? O que você diria, por exemplo, alguém que está passando pela mesma situação e que talvez perdeu a fé nesse Deus e disse, não, isso aí é... Sabe o que eu posso responder a respeito disso? É você nunca deixar de olhar para a sarça ardente. Porque o dia que você deixa de olhar para essa sarça, você deixa de olhar para Deus e o seu propósito que Deus tem para a sua vida. Você olhar para uma sarça ardente é você crer que independente do que vem acontecer para a sua vida ou o que já aconteceu, ela nunca se apaga. Ele te chamou. Ele te chamou. Amém. Eu penso dessa forma. E Jó, você acha que é parecido com... Totalmente. Totalmente. Né? Fala comigo. Fala na minha vida. Tá certo que eu não passei, pelo amor de Deus. Sim, sim. Mas tem um capítulo, um versículo que eu amo. Tem momento que a dor é física, né? Muito. Física. Vergonha do meu esposo na época, a respeito do câncer. Eu sou muito, pessoal. O meu esposo, voltando na situação, antes de eu ter que rapar a cabeça e o cabelo deixando ali na cama, eu precisei ter uma conversa com ele.
de mulher, sabe? Aham. De mulher. Eu cheguei nele e falei, filho, essa semana eu tenho que rapar o cabelo, você sabe disso. Eu já estava toda inchada. Muito corticoide, né, para preparar para aquilo. E eu preciso saber de você. Eu já estou com o peito operado, já estou toda inchada e vou ficar careca. Ele olhou para mim e falou assim, o seu cabelo não me representa. Não te representa o seu cabelo. O que representa da sua vida para a minha vida é o jeito que você me trata, o jeito que você cuida da sua mãe, o jeito que você trata suas filhas, seus irmãos e seu amigo. Essa é a mulher que eu amo. Então o seu cabelo para mim não é nem detalhe, não é nada. Ali foi, Senhor, manda, vem com força. E é assim, ele me apoiou em tudo. Ele cuidou de mim. Ele não me abandonou, porque eu vou te falar, no hospital de pessoas com câncer, mulheres ali, muitas são abandonadas, muitas vão só. Meu Deus. Eu tinha briga de amigas, não deixava nem meu marido ir comigo fazer as químicas. O pessoal já sabia, já falava, e aí, quem vai com você? Ó, tem carro, quer ir de quê? Quer ir de Uber? Minhas amigas, minhas primas, eu não posso falar desse povo. Eu não posso falar dos meus irmãos, dos meus amigos. Eu tive assistência em tudo, nada me faltou. Amém. Não faltou condição no hospital. Foi tudo de excelência para a minha vida. O Senhor preparou tudo. Mas tinha mulheres que não tinham isso. Então, o que acontece? Foi muito engraçado. Eu tinha terminado o meu tratamento, porém ainda fazendo outras etapas. Algumas amigas minhas que eu conheci ali, eu acompanhava elas para fazer a quimio delas. Olha isso. Eu ia. Ficava do lado, não tinha ninguém para ir, eu ia, minhas filhas também. A gente começou a mudar, né? Ajudar as outras mulheres que estavam lá. É muito triste. Muitos maridos largam de verdade. Tem filhos que também não se importam. Abandonam. E é um tratamento, eu vou falar para você. É muito agressivo. É agressivo. E outra, o psicológico. A dor na alma, mexe com você, você não dorme. Eu tenho um problema com sono até hoje. A medicação faz isso. Tanto que quando você chega lá, tem uma triagem. Dormiu essa semana? Fez isso essa semana? O que aconteceu? Toda semana. E assim, o sono meu até hoje, assim, é picado. Não dorme. Teve dias na quimio de eu ficar em claro, não dorme. Perde o sono de verdade. É muito agressivo. E fica um pouco de sequela, ainda o cheiro, eu tenho um problema com cheiro. É tanto cheiro muito bom, se aguçar, para mim fica ruim, me dá enxaqueca, me dá dor de cabeça. E um cheiro, um odor também, me traz ruim, minha boca amarga. E é ruim, né? Porque você tem que conviver com as pessoas, tem que conviver no mundo, né? Sim. Então você vai ficar falando, pessoa, não põe esse perfume, pessoa, me tira isso. Não dá. É aguça, é muito aguçado. E dá muita dor de cabeça. Né? Mas estou curada, tive um susto ano passado, mas só foi um susto, estou curada, né? Estou vivendo o que Deus tem para viver para minha vida de fato, de verdade. É isso, né? A gente tem os nossos momentos que a gente está um dia mais cabisbaixo, né? Que é normal, tudo, sim, mas assim, a fé, a vontade de estar na sarça, acho que, não vou dizer que nunca, né? Que a palavra de Deus fala, cuidado para que você não caia, né? Então a gente não pode ter uma soberba dentro do nosso coração, mas a gente pode ser perseverante. Isso que você falou da sarça, eu me lembro que o pastor Rodrigo da Sol da Terra da Lapa, quando ele pregou lá em Itaquá, inclusive foi no aniversário da igreja, estávamos sim, lá. E ele falou justamente sobre isso da sarça. Do momento que Moisés, quando ele chega diante do Mar Vermelho, e aí chegou diante do Mar Vermelho, o povo começou, não, trouxe a gente para morrer aqui. E eu acho que nesse momento Moisés até um pouco desacreditou. E aí vem uma voz, né, o pessoal começou a clamar a Deus, e olha que Deus a todo momento falando para o povo, clama a mim. Mas nesse momento, Deus fala assim para o povo, irmã, tu que clamas a mim, Moisés? Ele fala, diga para o povo que marche, e você estende a mão com esse cajado. Sim. E aí o Rodrigo disse algo que eu lembrei em cima dele, ele disse assim, tem momentos na nossa vida que a gente tem que resgatar aquela voz que falou com a gente lá na sarça, para a gente conseguir. Com certeza. E aí, Jó 14, que
que o Espírito Santo trouxe para você, Ah, no seu coração aí? isso aqui foi no meu momento, né? Que eu estava passando. E quando terminou esses 6 meses e meio que eu bati o sino, o Senhor falou comigo em João 14, né? Quando bate o sino, Meu Deus do céu. qual que é a sensação? É algo tão recompensador. Obrigado. Porque nós atravessamos junto. E você lembra, Deus falou que ia ser assim. Se você começar a lembrar tudo que passou. É um filme assim, a primeira vez, as dores, né? As amigas que você conquista. Sabe o que eu falava? Você sabe que eu amava andar de lenço? É mesmo? Eu era apaixonada. Era tão lindo andar de lenço. E eu falava assim, eu encontrei a minha tribo. Porque quando eu chegava lá, todo mundo de lenço. Eu adorava, de verdade. Eu vivi de verdade. Mesmo com os dias de medo, com dor, a situação que passa, as circunstâncias. Mas eu falava assim, hoje eu estou na minha tribo. Meus amiguinhos, tudo de lenço. Cheguei. Estou com meu povo agora. Vai lá, Jó 14. É do 7 ao 9? Do 7 a 9. Posso ler? Pode ler, por favor. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Maravilhoso, né? Não é lindo demais? Eu vivia isso. Quando foi naquela quarta químio, que eu falei pra você que eu não conseguia nem se levantar, que ele orou, o Senhor me levou à existência da água cortada. Meu Deus. Que se corria essa água, sentisse o cheiro de novo dessa água, ela ia viver de novo. Quem é essa água? E ali Cristo. Aleluia. E ali eu lembrei das palavras que eram profetizadas sobre minha vida, que não era para minha morte, que era para a glória e honra do santo nome de Jesus. E ali eu me apeguei de novo na palavra. Voltei ali, a água está sendo jorrada. E eu levantei na manhã para continuar meu tratamento, estou até hoje, né? Tem 4 anos. E é uma história, né? Eu não tenho uma alta, eu sou curada, mas o paciente oncologista é de 5 a 10 anos, no meu caso são 10 anos. 10 anos. Mas eu falo que bens. Tem um monte de uma equipe médica ali esperando para tratar da minha vida. Por que não? Por que não viver até o fim? Por que não dar glória a Deus? Por que não achar que é só com fulano deu plano? Por que não com a minha vida? Amém. E o que Deus fez comigo com tudo isso? É de você acordar, bom dia Jesus, glória a Deus, estou respirando. Isso é maravilhoso, porque você só dá valor a algo que você está prestes a perder ou perdeu. Aí você dá valor. Eu podia perder minha vida. Poderia? Quantas pessoas? Não que eu sou melhor do que essas pessoas. Sim. Tudo tem um propósito. Na morte tem um propósito, na vida há um propósito. Sim. E é bom que enquanto você estiver com vida, você vive o propósito. Porque você vivendo uma vida sem propósito, você está mais morto daquele que não conseguiu, Jesus levou. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então vive intensamente o que você está vivendo. Se está desempregado, viva. Vai atrás, você está vivo, faça alguma coisa para que muda. Você está enfermo, faça alguma coisa para que saia a enfermidade. Mas se Deus está dando o propósito de viver, faça alguma coisa com propósito. Eu acho que é mais motivo de você procurar. Porque você sabe que eu tenho uma vergonha de Deus? Vou falar o quê? Pode ser uma loucura, mas eu falo com as minhas meninas isso em casa. A minha maior vergonha não é fazer algo perto dos meus irmãos, da minha família, um pecado, alguma coisa assim. Né? Porque nós somos seres humanos, né? Nós estamos buscando um aperfeiçoamento em Cristo. O meu medo é ser recolhido, não ter feito o propósito, chegar perante a Deus e não ter nada para falar. Olha eu tenho vergonha, de verdade, eu tenho medo. E você sabe que eu faço essa pergunta para alguns convidados, e eu ia fazer essa pergunta, e que bom que você respondeu já antes. O seu medo é de chegar diante do Senhor, como é que você falou? Não tem nada. Nada. Você não fez nada. Como que pode Deus te dar uma vida? Você vem dentro do útero de uma mulher, você nasce na terra, você cresce, você é um adolescente que não fez nada, você é um jovem que não fez nada, você é uma mulher que nunca fez nada, ou um homem, né? Estou falando mulher que é no caso. Sim. Você é um ser humano que nunca
fez nada, você não prestou atenção em nada. Meu Deus. Você não abraçou, você não beijou, você não perdoou. Não chorou. Você não chorou, você não passou por dor, você se revoltou. Eu conheci mulheres revoltadas, cristãs, no oncológico. Sim. Tipo, por quê? Mas por quê? Tá aqui, gente. Por que não, né? Por que não? Por quê? As coisas acontecem conosco. Mas se você entender o que você vive com Cristo, você pode até acordar um dia com uma revolta maior por uma dor que é muito... Mas, por favor, não fique ali. O Senhor fala que a gente passar pelo vale, não ficar no vale. É passar. Não é ficar. Isso então, mesmo. quer dizer, as coisas vão acontecendo na trajetória da Não é sua alugar uma vida. casa Não, do vai lado. ficar. Passa. E outra, se não for para viver da glória a Deus e continuar um propósito, porque você vai, quando você ficar doente de novo, vai vir as coisas de novo. Viva o propósito de Deus, vai deixando um legado, vai ensinando, vai falando para os seus filhos, vai falando para os seus amigos, vai deixando legado. Vai deixando legado. O Senhor não tem culpa de nada do que acontece com a gente. Amém. A humanidade que foi dada ao fracasso, né? Cris, nós vamos agora encaminhar para o final, aí o pessoal já faz... Nós vamos orar agora, mas antes de orar, Sim. o que você diria para essa pessoa que foi uma árvore, um dia estava frondosa, foi sombra para muita gente, porque às vezes eu acho que vem, Sim, nesse momento sim. vem esse pensamento, foi sombra para muita gente, só que hoje ela é um tronco. E ela não vê mais nenhuma utilidade, porque talvez ela não dá mais sombra, então ela é um tronco. O que você diria para essa pessoa? Eu digo para essa pessoa que ela procura ver raiz. Porque aqui fala de uma árvore, mas eu vou falar de uma planta que eu gosto, a orquídea. A orquídea sempre tem uma raiz. Ela pode estar seca, mas sempre tem uma raiz. Busca em Deus aquilo que te traz felicidade, aquilo que faz você querer viver de novo. E deixa a água encharcar essa terra, essa raiz, porque vai nascer de novo. Aleluia. Porque essa vontade de viver a vontade de Deus sempre vai estar dentro do ser humano. É só ele buscar, deixar essas águas tranquilas correr dentro do seu ser. Mesmo que ele se cale, mesmo que ele não tenha voz para falar mais nada. A água chega. Amém. E quando a água chega, chega tudo na vida de um ser humano de novo. E ele faz muito mais do que ele fazia. Eu tenho essa certeza no meu coração. Tem algo de Deus que você queria entregar, algo que você queria falar? Algo que eu queria falar, Uma frase? o que eu falaria hoje, assim. Como eu ouvi uma vez, lá atrás, há muito tempo. O crente é para toda a vida. O crente não é momentâneo, Aleluia. é para toda a vida. Glória a Deus. Nós não podemos buscar a face do Senhor como ele fosse um energético, sabe? Eita. Dar um up ali, nossa, eu saí Uma cheia carga. de Deus, uma carga. Isso, agora eu estou bom para toda obra, sabe por quê? Porque quando você sair do energético, você vai estar com a mesma vida destruída. Agora, quando você vive um Deus intensamente, entendendo que nem tudo vai ser flores, que vai ter o dia de sequidão, como tem as 4 estações do ano, Sim. você vai viver esse Deus pleno e completo na sua vida, chorando. Porque não é fácil. Ver eu falando assim não é fácil. Eu tenho meus dias de se deitar no chão. Fala, Deus, eu não consigo nem orar hoje, falar. Quando eu estava vivendo tudo aquilo, eu tive tanta síndromes assim, de pânico, de tudo, que tinha dia que eu me acuava como fosse uma criança. Eu não ficava debaixo da coberta, eu ficava do lado do chão, da cama, encolhida, que nem um bebê. Meu Deus. Prostradíssima ali, falando com Deus. Hoje eu não estou conseguindo, Mas quando você deixa Deus mostrar para você um fio de esperança que já é Ele, mas aquilo que te traz alegria, seja cuidar de um filho, seja a esperança de ter um lar, seja a esperança de ter os que você ama do lado, Deus vai
usando isso, usando a sua vivência mesmo para te trazer esperança. Não, eu preciso ir, eu tenho alguém, eu tenho algo, você tem que ter algo. Não, nem tudo na nossa vida é só espiritual. Às vezes as pessoas confundem as coisas que eu falo, não é. Sim. Coisas terrenas dá para você viver em espírito. Ah, entendi. Você está entendendo? Entendi. Então, se você vê algo terreno, nós estamos aqui. Sim. Nós vivemos a terra por um tempo, né? Então, se você agarrar naquilo onde você está vivendo, a sua estadia naquele lugar como peregrino, se você está vivendo um momento de depressão, de tristeza, de dor, de angústia, busca no seu espírito algo da esperança. Pede ao Espírito Santo para te mostrar. Como também a gente tem que pedir para o Espírito Santo onde estamos errando. Verdade. Hoje antes de eu vir para cá, minha filha mais velha chegou e falou, nossa mãe, eu tive uma oração com Deus. Eu conversei com Deus ontem, eu falei, o que foi? Ela falou, eu pedi para Deus me mostrar onde eu erro, o que eu estou errando. Não vou falar, né? Não vem ao caso. Claro. E a senhora, mãe, Deus me mostrou isso aqui. Eu falei, agora você pede uma oração, conversa com Deus, se arrependendo de tudo isso. Então, é um Deus que nos limpa. É um Deus, o nosso Deus. Eu falo, gente, eu não sei qual é a dificuldade de conversar com Deus. Eu não sei. Porque Ele fala conosco através da palavra. Você pede essa misericórdia. Medita na palavra. Senhor, senta comigo, vamos conversar. Senhor, eu estou sozinha, eu estou angustiada. Senhor, eu fiz coisa errada. Por favor, fala comigo, meu Deus. Fala comigo. Ele vai responder. Se ele não responder, no outro dia ele responde, porque às vezes você não merece nem a resposta dele. Sim. Né? Mas quando você tiver calma, ele vem e fala. Né? Às vezes não é momento dele falar. Não é momento dele falar, né? É momento de você agir, pedir misericórdia, pedir perdão, não se achar tanto. Nós temos mania de se achar, sabe, superior a tudo. E não é isso. Né? Nós estamos aqui para amparar, para amar, né? Para se renovar todo dia, para fazer a diferença. Não estou falando que não vai errar, pelo amor de Deus. Vai na minha casa, tem hora que eu estou virada na giraia, rodando a baiana dentro de casa. Mas assim, é a consciência dessa água que ela está passando. Essa água está. Então quer dizer, o que você quer para a sua vida? Né? E sem contar que Jesus chegou a nós. E quando Jesus chega a nós, essa água tem que transbordar para alguém que ainda não chegou. Então quer dizer, qual é o seu posicionamento? Ou você o vai que ser que você canal, vai... Ou vai se secar, ou vira tronco, né? Para no meio do caminho, né? E é muito triste quando um servo, uma serva de Deus, resolve virar um tronco. Não entende que mesmo ainda que está seco, tem uma água que só você olhar para o trono de Deus, ela desce de novo. Aleluia. Ela vive de novo. Pode ser cortada, ela se refaz de novo e quantas vezes for necessário. Comigo foi esse episódio, mas já teve vários episódios. Eu já passei por 2 lutos. Eu já passei pelo luto do meu pai, os pais das minhas filhas também já se foram. Doença da minha mãe, não é fácil conviver com isso, né? Uma mulher que sempre trabalhou, que me deu ensinamentos assim, sem conhecer a Cristo, mas de uma educação, sabe? De uma postura de uma mulher que ela teve, o que ela me ensinou, o que ela me passou. Eu acho um absurdo um jovem tratar uma pessoa e você, e não sei o que, eu não, é a senhora. Sim. Eu já estou uma jovem senhora, mas para mim pouco me importa. Tem hora que até minhas amigas falam, não senhora, bem, sabe, se levantar para alguém sentar, atravessar um na rua. Eu acho que isso daí é princípios, né? Princípio de um lar, né? Que nem nós estávamos conversando aqui, a igreja sim ensina muita coisa. É porque as pessoas entram na igreja buscando pérolas, buscando milagre, buscando pedras preciosas. Não busca ser lapidado no bruto que você é para virar uma pedra preciosa. Então, o que é isso desse Deus maravilhoso? Mas na realidade, o Senhor já te vê como uma pedra preciosa. Ele quer que você vá lá para você se converter, para você se restaurar, para você renovar a sua mente, para você ser chamado de filho e filha. Então é diferente. Depois sim, a gente se torna uma joia para o Senhor, né? Que talvez para o mundo você continue sendo ainda uma pedra bruta. E ainda mais se você não se posicionar e mostrar o que você serve e é de fato, né? Então, eu tenho muito medo do escândalo, eu tenho muito medo de não dar um bom testemunho, sabe? Eu acho que você pelo menos tem que procurar, né? E eu falo para você, assim como Deus bate a porta para entrar no seu coração e te ajustar, como eu sempre oro com Deus, eu falo assim, Senhor, está na hora do Senhor arrumar a casa, está tudo desorganizado dentro de mim. E esses dias em especial,
Eu sempre estou orando por alguém, porque a gente tem mesmo, né, que buscar o Senhor pelas pessoas. Mas nessa semana teve um dia especial que eu falei, Senhor, eu não quero orar hoje por ninguém. Meu Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso falar de mim para Ti. Eu preciso orar por mim. Porque a gente tem que saber também quando não estamos bem espiritualmente, precisando de um abraço, precisando de um alimento profundo desse Deus. Eu falei, Senhor, hoje vamos ser nós dois? Meu caderno de oração sempre fica lá. Eu falei, Senhor, não vou abrir, mas eu vou falar para o Senhor, senta aqui comigo. E eu vou limpando a cama, sabe? Se tiver roupa, senta aqui comigo. E a Julinha chegou, estava no meio da oração, ela tinha saído, ela abriu a porta assim, mas eu vi que ela precisava falar comigo, eu falei, fala rápido, porque Jesus está aqui, Júlia. Eu preciso continuar conversando com Jesus. Ela, não, eu sei. Aí eu falei, Senhor, não saiu não, né, Jesus? Vamos continuar conversando. Porque eu precisava me libertar. Tem momento que você precisa se libertar. Você fala assim, eu sou crente, vou estender a mão porque eu preciso ser curado, ser liberto. Você também precisa. Sim. Tem dia que você precisa muito de libertação. E não se trata porque você não tem amor a Deus, então quer dizer, você não é crente, não, eu sou crente doente. Eu estou na igreja porque eu preciso de remédio todo dia, porque eu sou doente. Eu sou doente. Se não é Deus na minha vida, se não é o Espírito Santo, se não é a água que purifica essa terra aqui, nada sou, nada farei sem esse Deus. Então tem momento que você olha, eu não tenho condição hoje de orar por alguém. Eu preciso mostrar o meu eu para esse Deus. E depois você começa a orar assim para aquele que o Senhor, né, falar. E aí ele cura, ele liberta. Faz você chorar, faz você olhar para dentro de você e falar, será que você também não está pisando na bola? É verdade, sim. Sabe por que a gente aponta? A gente aponta os nossos, a gente aponta o que está ao nosso redor, a gente só vai apontando. Mas será que a gente está tão perfeito assim? Será que a gente também não está com o coração peludo, encardido ali? Né? Então, Senhor, organiza, né? Organiza a minha vida, porque, olha, Vinícius de Deus, já pensou o Senhor arrebatar a igreja, a irmã Cris ficar um monte de... Pelo amor de Deus, Senhor, é melhor só mostrar. Mostra o orgulho, né? Está muito orgulhosa. Está muito se aparecendo. Mostra, pode falar, Senhor. E eu acho lindo quando Jesus de verdade fala, olha, filha, é isso aí. Você precisa mudar. Coisa maravilhosa, porque o homem, quando ele vai falar algo de sua pessoa que ele está vendo, ele fala com exaltação assim, para deixar você caída, te trazer traumas, dor. Não vai mudar nada na vida dessa pessoa, só vai trazer mais um gatilho, mais um rótulo na vida da pessoa. Agora, quando é o Deus, Espírito Santo, que está falando para você e não te apontando, mas te abraçando e falando na sua alma, muda nisso, faz por aqui, vem por aqui, não é a hora, é diferente, né? Por isso que eu falo também, não só para a igreja, mas eu falo para todos que estiverem ouvindo assim, não rotula ninguém. Amém. Busque a Deus a palavra certa. E se não tiver, dá um abraço e vai-se embora da vida dessa pessoa. Amém. Mas não coloca mais um gatilho, mais um peso, Mais um fardo. mais um fardo na vida de ninguém. Que isso é muito triste, não faz parte do reino de Deus. Amém. De jeito nenhum. Amém. Irmãos, bom demais, Cris, ter você. Amém. Você estava nervosa? Bastante. Passou. Eu estava muito nervosa. A mesma meu conversa. Deus do céu. Mas eu tenho certeza que esses poucos minutos foi muito edificante. Amém. E Deus tem formas particulares de falar com as Tem, pessoas. sim. Eu tenho certeza que o seu testemunho, o que você trouxe acerca da palavra de Jó, edificou muitas pessoas. Amém. E como a Cris falou de um Deus de relacionamento, porque é isso que Jesus sempre quis, meus irmãos, se relacionar com a gente. Agora nós vamos orar. Aqui nós temos uma caixinha de pedidos que todo domingo, né, os irmãos colocam durante a semana, a gente ora também nos devocionais. Sexta-feira é dia de oração aqui na igreja. A Cris falou que tem um caderno dela de oração e nós queremos agora nos unir em oração com você que está aí. Então vamos apresentar ao Senhor os pedidos, as intenções, um Deus que está conosco até se nós passarmos pelo vale da morte, Ele está com a gente. Amém, meu irmão? Amém? Tem o que? Pedido de oração? Não? Se
tiver pedido de oração qualquer, só falar. Deixa eu ver aqui. Não tem? Então, amigo, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por mais um dia, Senhor. Obrigada, Jesus. Agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, por este rio de água viva que flui do teu trono, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que por onde este rio passar, ó Deus, venha devolvendo vida, venha devolvendo, Senhor Deus, esperança. Pai amado, Pai querido, nós oramos não porque somos bons, mas porque somos necessitados, dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, nós te pedimos, ó Pai, onde houver alguém agora passando por algum procedimento médico, radioterapia, quimioterapia, Senhor, visita não apenas a dor física, mas principalmente a dor da alma, Senhor, que medicamento algum pode sarar, só o Senhor pode curar, Deus. Pai, nós estamos a metro de distância do Hospital do Hermelino, Senhor. Quantos testemunhos ali de choro, de tristeza, mas também de restauração. Toma a frente, ó Pai, dos médicos, paramédicos, cirurgiões. Toma, Senhor Deus, os irmãos que não têm dinheiro para comprar medicamento, Pai. Ô Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, Pai, que traz alívio para as dores. E nós oramos por cura nesta tarde. Oramos por libertação, Senhor Deus, para que haja restauração em nossos lares, em nossas famílias, em nossa igreja, Senhor. Que o Senhor nos dê olhar de sensibilidade, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Espero você aqui amanhã, às 18h30 na Casa Sal e todo sábado na mesa às 11 horas. Um forte abraço, Deus abençoe, fique com Deus. Tchau, Amém. tchau. Até a próxima.